Bom dia, a paz do Senhor para todos, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, que o Espírito Santo de Deus possa falar com nós nesta manhã. Eu tenho uma palavra abençoada de Deus sobre as nossas vidas. Mas no primeiro momento eu queria que você fechasse teus olhos e você não saísse daí não, ia até o final, porque Deus tem algo especial para falar com nós nessa manhã. Feche teus olhos. Espírito Santo, mais uma vez estamos em tua presença. E que o Senhor venha nos guardar, que o Senhor venha nos proteger durante esse dia. Hoje, o último dia da semana. Nos livra de todos os mal. Nos proteja, nos dá sobre nós sabedoria e entendimento. Nos dá conhecimento e vem nos honrar. Vem nos perdoar também pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelas nossas condutas. Seu Deus, consola aqueles que precisam ser consolados. Alivia, seu Deus, aquele que está com a alma entristecida. Cura, Senhor Deus, aquele que está enfermo. E trabalha, Senhor Deus, ao favor daquele que está buscando a Tua presença. Fala com cada um nesta manhã. Abre os nossos ouvidos, abre a nossa mente, para que nós possamos entender o Senhor e o agir do Senhor sobre a nossa vida. Me usa, Espírito Santo, porque é a palavra do Senhor que vai ser semeada para o Teu povo. E eu creio, Senhor Deus, que esta palavra é palavra de bênção. É palavra, Senhor Deus, de fortalecimento na nossa vida espiritual. Eu declaro em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Que Deus venha abençoar. Hoje eu quero falar a respeito de crescimento espiritual. Está lá no livro de Êxodo, capítulo 19, versículo 10. Êxodo, capítulo 19, versículo 10. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e purificai-os hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes. O Senhor dá uma ordem a Moisés para que Moisés vá ao teu povo, porque ele queria todo o povo purificado, né? Todo o povo que limpo, né? Para que Deus queria falar com o povo, porque o povo aqui estava sendo que desobediente. Deus fala com Moisés no Monte Sinai e dá uma ordem, dá uma decisão para Moisés para que o povo chegasse até ele. Mas aqui vai continuando nos ensinando, irmão, que o algo do procedimento no versículo 10 fala a respeito da purificação, né? Lavar as vestes, procedimento cerimonial, utilizando sabão nitros vegetal e farinha de fava. Então é algo que talvez seria trabalhoso, né? Era o cansativo, mas Deus queria algo que esse povo fizesse isso, porque tinha que branquear a roupa, pisando com os pés e batendo. Isso trazia consequências nocivas a organizações. Purificar-nos para Deus, envolver, morrer para as coisas nocivas deste mundo. Então algo que Deus queria sobre este povo, que era para morrer as coisas do mundo, porque Deus queria renovar esse povo. Mas no versículo 12 diz assim: marcará em redor limite ao povo, dizendo: guardai-vos de subir ao monte neste toque. O seu limite, todo aquele que tocar no monte será o que? Morto. Então era o momento de o povo chegar até naquele limite. Era uma barreira que o povo não podia ultrapassar. O povo tinha que esperar ali, né? No versículo 13 diz assim, ó: mas nenhum tocará neste, mas será apedrejado ou fechado, que seja animal, que seja homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. Quem será que subirá ao monte? No versículo 14 diz assim: Moisés, tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo e lavaram as suas vestes. Agora sim, estão preparados para chegar diante do monte, mas não para subir no monte. Aqui no versículo 13 e 12, enquanto estava se preparando, os judeus não podiam chegar perto do monte. Deus deste o início que aproximasse do povo, no versículo 3, mas o povo precisava obedecer
caso alguém desobedecesse, seria o quê? Morte. Então o povo tinha que ser obediente. Morte, existe separação. A morte, irmão, existe separação do povo de Deus, do povo com Deus. Quando desobedecemos, e exatamente o que acontece conosco, nós separamos de Deus. Barreira, Deus ordenou que se colocasse barreira para nenhum animal ou pessoa se chegasse ao monte antes do tempo. Quando precisamos obedecer a Deus, é necessário colocar algum muro de proteção para impedir que nos mesmos caímos na tentação de pecar. Exemplo, dinheiros, fazer coisas erradas, às vezes separamos, às vezes as tentações têm levantado sobre as nossas vidas. No versículo 15 até o 22, fala a respeito de consagração, para ser consagrado. Envolve um sacrifício de algo que gostamos muito, em trocar de maior tempo na presença de Deus. Comidas, sexo e a oração e o jejum. É algo muito importante. Isso nos traz o quê? A consagração. No versículo 15 diz assim: e consagrou o povo, e lavaram as suas vestes. E disse ao povo: estai pronto ao terceiro dia, e não vos chegais à mulher. Versículo 16. Ao amanhecer ao terceiro dia, houve trovões, relâmpagos, e uma espécie de nuvem sobre o monte, e muito forte, xangou de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial, ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Irmão, às vezes precisamos nos consagrar cada dia mais. No versículo 18 diz assim: todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descerá sobre ele em fogo, e a sua fumaça subia como fumaça de uma fornalha, e todo o monte temia grandemente. E o clamor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava, e Deus lhe respondia no trovão. Versículo 20. Descendo o Senhor para cima do monte Sinai, clamou o Senhor a Moisés para o cima do monte. Moisés subiu, e o Senhor disse a Moisés: desce, adverte ao povo que não ultrapasse o limite até ao Senhor, para vê-los a fim de muitos deles não perecerei. Também, versículo 22, também o sacerdote que se chegaram ao Senhor se hão de consagrar, para que o Senhor não o ferirê, para que não venha ferir. Irmão, momento de envolvimento, não tem separação de carga. No versículo 22, era o sacerdote, era um que estava ali para ver, era o outro que estava preparado. Irmão, existia algo que não tem separação quando Deus quer agir sobre as nossas vidas. No versículo 22, desde a liderança até as crianças precisava ser consagrado. Então, irmão, nós precisamos estar sempre consagrado a Cristo Jesus. Nós temos que estar sempre consagrado a Deus. Aqui Deus estava falando para Moisés que não tinha separação, nem líder, nem sacerdote, nem ninguém. Até o próprio Moisés tinha que estar consagrado para chegar perante o monte, e não podia ultrapassar o limite. Às vezes, irmão, nós queremos ultrapassar o limite que Deus está nos preparando. Ilustração. Isabela tira uma sandália quando chegasse à casa. Todo se sente mais à vontade.
na intimidade com o Pai. Deus se manifesta com o poder e com a grande glória dele. O som da trombeta era sobrenatural, monte fumegando e não um vulcão. Alguns não estão interessados em uma experiência com Deus, sim, contenta com uma experiência de segunda mão. A vontade de Deus é que nós preocupemos na santidade que nos leva a ficar mais próximo dele e não para exibirmos como um troféu. Irmão, então Deus quer sobre as nossas vidas, irmão, experiência própria com ele. O desejo dele é nós estar na presença dele. Não sentir ele como um troféu, pegar como venceu. Ele não é um troféu, ele não é qualquer coisa, irmão. Mas ele quer que nós tenhamos uma experiência com ele cada dia mais. Hebreus capítulo 12, versículo 1, diz assim: e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, sem a santificação, nós não podemos ver a Deus, né? Ver a ser manifestação e não o rosto, pois Deus é Espírito. Irmão, nós temos que nos santificar. A santificação é importante para que nós possamos ver o Senhor. Sede santo, porque eu, o Senhor, sou santo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, fala também algo muito importante na nossa vida. 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, diz algo importante para nós. Porque escrito está: sede santos, porque eu, Senhor, está falando, sou santo. Então, que diferença há entre nós com Cristo? Se Ele é santo, se Ele tem purificado, é momento de nós também se purificar perante Deus, para que nós possamos ver a presença dEle. Amém? Glória a Deus. A vontade de Deus, irmão, é nos estar sempre santo, andar nos caminhos do Senhor e sair das coisas erradas. Esta é a mensagem que eu tenho para você. Senhor nosso Deus, Deus de todo poder, feche teus olhos. Deus de todas as maravilhas, Deus de todas as promessas. Nos ajuda a purificar. Nos ajuda, Senhor Deus, a consagrar. Nos ajuda, Senhor Deus, a ser obediente a andar nos teus caminhos. Honra, Senhor Deus, a nossa vida. Honra a vida da tua igreja, do teu povo. Eu determino, Pai, esse povo hoje abençoado, esta casa abençoada, para a honra e para a glória do teu santo nome, para que teu nome seja santificado, para que teu nome, Pai, não seja um troféu em nossa vida, mas que o Senhor seja algo especial no nosso dia a dia. Nos livra, Pai, de todas as condenações, de todas as falsas, de todas as mentiras, e nos ajuda a ser, Pai, um homem consagrado para o Senhor. Eu declaro em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe. Tenha um ótimo dia. A paz do Senhor. Se Deus nos permitir, amanhã estarei de volta com a mensagem do dia para você. Fica com Deus. A paz.